Alô, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente usa o Microsoft Azure Notebooks, um ambiente gratuito para criação e edição de notebooks. E vamos criar um notebook Jupyter com Keras para a gente fazer um modelo de Deep Learning. Para começar, dentro do meu site de Data Science, datalearninghub.com, nós temos vários exemplos aqui. Eu vou pegar uma pasta que já tem alguns exemplos prontos. Tem esse Run Iris Keras, que é um exemplo que usa aquele dataset Iris. Tá? Isso é um script Python. A gente vai transformar esse script num notebook e eu vou comentando com vocês o que a gente está fazendo. O Microsoft Azure Notebooks é um site que oferece espaço gratuito para você poder criar seus notebooks e rodar na nuvem deles, que é o Azure. Então a gente entra no Azure Notebooks aqui e podemos começar a criar o nosso notebook. Se a gente vier aqui, é que eu já estou logado aqui. Se você vier em Try It Now, ele já vai abrir um ambiente para você criar sua conta, seu ambiente de trabalho. Tá? No meu caso, eu já tenho aqui, basta eu clicar no meu e entrar no meu ambiente aqui. Tá? Então eu tenho vários exemplos prontos aqui e eu posso entrar nos meus projetos. Como eu já entrei, eu tenho uma área de projeto já criada. Eu vou criar um notebook aqui. Por exemplo, meu projeto se chama Meus Notebooks. Está aqui. Aí aparece essa área em branco para mim, para eu trabalhar. Aqui eu posso criar um notebook. Esse botão aqui, ó, New Notebook. E aí eu escolho a linguagem que eu quero. Esse Microsoft Azure Notebooks trabalha com Python, R e F Sharp. Vamos escolher o Python. Aqui, 3.6. Vamos dar um nome para ele. Por exemplo, meu primeiro trabalho. Tá? Vamos criar com Python 3.6. Está aqui o nosso trabalho. Ele ainda não está sendo executado, o notebook. A gente marca ele, tá? E abre. Demora um pouquinho, né? Porque a gente está usando uma instância gratuita do Azure. Está aí o notebook aberto para a gente trabalhar. Bom, é como qualquer notebook Jupyter que a gente tem por aí. A gente trabalha com ele da mesma maneira que a gente trabalha com o ambiente de notebooks do Jupyter. Não tem diferença nenhuma. Vamos lá. A primeira coisa, vamos olhar o nosso script aqui. Eu vou criar um modelo de Deep Learning com Keras. E vou usar o Scikit-learn também para isso. Aqui eu já tenho uma série de imports prontos naquele dataset que eu mostrei para vocês. Eu vou copiá-los e colá-los no meu notebook, para a gente não perder muito tempo. Não se preocupem que eu vou explicar o que a gente está fazendo aqui. Primeiro, deixa eu rodar isso, que às vezes demora muito para rodar no ambiente gratuito. A gente já sabe, quando tem um asterisco aqui, é que ele está rodando. Isso pode demorar um pouco. Primeira coisa que eu vou usar, o projeto Scikit-learn, ele tem um conjunto de datasets já preparados para a gente. Um deles é o Iris dataset, aquele das flores de íris, né? Eu tenho aqui então esse método, essa função load iris, que ela me permite carregar o dataset Iris no formato próprio do Scikit-learn, que eu já vou mostrar para vocês. Depois eu estou carregando aqui a função train test split, que é para dividir os arquivos em teste e treino.
One Hot Encoder e Standard Scaler. One Hot Encoder é para codificar as variáveis categóricas, transformando em vetores binários. Isso é para a gente poder trabalhar com Deep Learning, porque a saída da nossa rede vai ser um vetor de 3 posições. Né? São 3 nós de saída, cada um contendo a probabilidade de ser ligado ou desligado, que vai ser a categoria. Então eu preciso transformar a categoria em formato binário. O Standard Scaler, nesse caso eu nem vou utilizar, mas seria interessante para transformar todos os atributos na mesma escala, para evitar problemas na hora de trabalhar com o modelo. Mas não faz a menor diferença, porque são poucos dados, eles estão muito próximos na escala, não vai fazer diferença. O TensorFlow, né, que é o back-end que eu vou usar aqui, poderia ser Microsoft CNTK também. Os modelos da coleção de modelos do Keras. Keras é uma interface que funciona em cima do TensorFlow. Eu vou usar o Sequential. Sequential é uma linha sequencial de camadas de neurônio. E vou importar também a camada densa, que é a camada dos neurônios densamente conectados. É o tipo de camada que eu vou utilizar. Bom, o que vem depois? A primeira coisa que a gente faz é preparar o dataset. Aqui eu criei uma funçãozinha para isso, mas nós vamos usar isso direto, sem função, sem nada, para facilitar o trabalho. Deixa eu copiar essas coisas aqui e eu vou explicar para vocês o que nós estamos fazendo. Vamos colocar um comentário aqui, né? Carregando o dataset. Como a gente estava numa função, o código está tabulado, está identado. Como isso é Python, a gente precisa tirar essa indentação para não tomar erro. Shift Tab resolve. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Estou chamando aquela função loadIris, mas o que ela retorna? O que é esse iris aqui? Vou mostrar para vocês. Print. Ou melhor, deixa ele executar isso aqui. Já executou. Vamos lá, print type iris. É um bunch do scikit-learn. Bunch é um objeto JSON dictionary, né? Onde ele encapsula vetores NumPy com as características. E a gente tem vários atributos. Data está lá. Então são as 10 primeiras linhas do conjunto de atributos do Iris Dataset. Está nessa coleção Data, aqui que eu atribuí atributos. Classes é a coleção Target. Então vamos lá. Print Classes. Está lá. As classes dos 10 primeiros elementos. Está tudo 0. Né? É 0, 1 e 2. As classes. Eu tenho os names também. Como ele está ordenado, as classes começaram com 0, mas que eu não quero imprimir tudo aqui para não ficar muito atulhado. Print names. Os 10 primeiros dos names. Aqui só tem 3 mesmo. Setosa, que é o 0. Versicolor ou Virgínica. No dataset, no modelo, eu vou trabalhar com essas classes aqui. Isso aqui é o rótulo. Esse classes aqui é o rótulo. Ou seja, eu tenho os atributos, tenho as linhas do dataset, que estão aqui, ó, né? Para cada linha dessa aqui, eu tenho um conjunto de atributos aqui. Esse primeiro conjunto resulta na classe 0. Esse segundo também. Ou seja, o vetor de classes tem o rótulo de cada linha do dataset, cada exemplo de flor. Então, é com isso que eu vou trabalhar. Bom, vamos salvar aqui, para não perder o trabalho. Ele está salvando lá no Azure, na nuvem, na minha conta. Continuando aqui, vem a questão que eu falei para vocês, do One Hot Encoding. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Ó.
Infelizmente eu não queria fazer isso não, mas eu vou fazer para a gente... Opa, desculpa. Aqui, print classes. Depois eu limpo. As classes que ele encontrou, né? As classes de treinamento, por exemplo. 0, 1 e 2. Muito bem. Se vocês conhecem um pouco de rede neural, isso é um modelo de classificação multiclasse. Não é? Eu tenho três classes. Cada dataset vai resultar o quê? Cada entrada do dataset, a probabilidade do label ser de uma dessas classes. Eu vou usar inclusive a função do softmax para isso. Ele vai me resultar a probabilidade do dataset pertencer a uma daquelas classes. Ele vai retornar algo assim. Eu tenho a primeira classe, por exemplo, a segunda classe e a terceira classe. Nesse caso aqui, 98% dele ser da classe 2, da classe 0, 1, 2, da classe 1, a segunda classe. Isso é um one-hot encoding. Tá? Aqui as classes estão numericamente inteiras. Isso não vai funcionar com o nosso dataset. Eu preciso transformar isso aqui num vetor de vetores. Um vetor que tenha 3 ocorrências para cada rótulo. Se ele for binário, se ele for 1 na primeira, é porque ele é da primeira classe. Se for 1 na segunda, é da segunda. Se for 1 na terceira, é da terceira. Isso é o one-hot encoding. Não é muito complicado fazer. Tá aqui, eu vou usar o encoder, vou instanciar um objeto encoder, que eu importei aqui, ó, o one-hot encoder. Então vou instanciar um objeto encoder e vou chamar um método que já vai codificar isso, é o encoder fit transform. Tá? Deixa eu copiar como ele está. Na verdade, não está aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando o vetor de classes num vetor bidimensional, que é o que o fit transform precisa para trabalhar. Então estou acrescentando um novo eixo de dados aqui, que no início não vai ter, vai ser um vetor de vetores. E vou imprimir as 10 primeiras posições. Olha o que eu fiz aqui. Ó. É um vetor de vetores. Antes ele era um vetor de inteiros, agora ele é um vetor de vetores. Cada elemento dessa lista é um vetor de 3 posições. E ele contém um valor binário, né, em cada posição, indicando a que classe ele pertence. Todos esses aqui são da classe 0, porque o 1 está na primeira posição. Então, esse fit transform aqui, eu peguei aqui o vetor de classes, acrescentei um eixo, transformei num vetor bidimensional e ele codificou esse vetor substituindo o dígito por uma categoria, ou seja, aqui ele está como 1 porque ele é da categoria 1, 0 e 0. Se ele for da categoria 2, vai ser 0, 1 e 0. Isso aqui é o one-hot encoder. Bom, eu tenho quase tudo já aqui para começar a trabalhar. Falta eu fazer uma coisinha aqui, um trabalho simplesinho, que é separar meus dados em treino e teste. Por que a gente faz isso? Por que a gente separa os dados em treino e teste? A gente faz isso para que a gente possa treinar o dataset com um conjunto de dados e depois testar o dataset, calcular a acurácia dele com outros dados que ele nunca viu. E eu já tenho uma função do scikit-learn que faz isso para mim, que é train test split. Eu vou dividir o meu vetor original, que é esse attribs, né, mais os labels, que é o iris encoded, esse que eu acabei de gerar aqui, e vou gerar 2 conjuntos de dados. Um conjunto para usar em treino, xtrain, ytrain, e um conjunto para usar em teste, xtest, ytest. Eu estou dividindo aqui, o tamanho do teste está em 50%. Tá? A gente pode até botar um pouquinho mais, botar em 70%, não, o teste em 30%.
Tá bom assim, não precisa ser tanto. Então 30% dos registros serão reservados para teste. Ponto. Agora eu já tenho os dados de treino, X-Train, Y-Train, os dados de teste, X-Teste, Y-Teste, sendo que os testes são 30% das amostras. Se eu quiser ver isso aqui, ó, eu consigo ver os dados de teste aqui, tá? Para não ficar muito grande, vou deletar essa célula. Senão o modelo fica muito sujo, né? Aqui, pronto. Já dividi em dados de treino e teste. Agora eu preciso construir o meu modelo. Isso é feito por essa função aqui, Build Model, onde eu passo o número de atributos, que são 4. Né? No Iris Dataset eu tenho 4 atributos. E o número de classes, que são 3. Eu vou copiar esses comandos. Vou colar aqui direto. Aí eu tenho que fazer aquilo, né? Para não dar problema no Python. Bom, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, ó, estou pegando um modelo sequencial. As camadas são colocadas sequencialmente no modelo. Não são em paralelo. O processamento vai do início para o final. Nesse modelo, eu estou adicionando uma camada densa, né? Com 8 neurônios, e a entrada vai ser o número de atributos, que são 4. 4 atributos. E estou usando a função de ativação ReLU. ReLU é aquele que a reta vem assim e depois faz assim. Se vocês quiserem ver esse modelo, só para vocês verem aqui, é um modelo muito utilizado em modelos de classificação, esse aqui, ó, tá? Ok, estou adicionando uma outra camada, que é a camada de saída. Aqui eu vou colocar o número de classes, 3. Eu vou ter 3 neurônios nessa camada. E cada valor final desse neurônio vai ser a probabilidade dele ser 1 ou 0. Estou usando para isso a função softmax aqui. Como é um problema de classificação, e eu uso um problema de classificação multiclasse, eu estou usando a função de perda categorical cross entropy. É mais utilizada para esse tipo de classificação. E o Optimize eu estou usando o Adam. Tá? Vamos salvar aqui, executar a linha. Já coloquei tudo aqui, agora eu vou executar a célula, modelo está criado. Tá? Vou salvar aqui. O que falta fazer agora? Executar o fit, né? Treinar esse modelo. Então eu vou copiar esses comandos aqui, onde eu faço o treinamento do modelo. E também faço o teste do modelo com o método evaluate aqui. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Essa função prepare dataset não existe, porque eu já preparei o dataset. É porque eu estou copiando isso de um script Python, então tem que tomar cuidado com algumas coisas. Aqui o modelo também já está construído. Vamos ajustar para o que a gente já fez aqui. Então é só eu rodar o método fit. Eu vou passar o X de treino, o Y de treino, quantidade de épocas que eu quero, que ele rode do início ao fim o dataset de treino, e o batch size, quantos ele vai rodar antes de atualizar os pesos. Aqui eu estou calculando a acurácia com evaluate, com os dados de teste, X-teste, Y-teste. Tá? Eu vou salvar, isso costuma demorar um pouquinho, mas vamos ver se a gente tem sorte. Tá lá, tá treinando já. Tá indo bem rápido. Eu acho que acabou. Está aqui a acurácia calculada, 97,78. Muito bom. Muito boa a acurácia do modelo. Então o modelo está construído e testado. Se a gente quiser, a gente pode validar esse modelo com novos dados. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho uma função aqui, new samples. Eu vou copiar os dados dessa função.
e vamos criar um novo caso para testar esse modelo. Tá? Esse novo caso, tá? Ele está criando três amostras aqui. A primeira é setosa, a segunda é versicolor, a terceira é virgínica, ou seja, a posição onde o 1 vai estar. Tá? Agora eu vou rodar uma predição em cima do meu modelo. Tá aqui. Deixa eu copiar para vocês e colocar ali no notebook. O nome dele é New Iris Samples. Vamos colar aqui. E vou explicar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou rodando com o método predict em cima do mesmo modelo que eu já criei, com esse novo array aqui. E eu não estou passando label, rótulo, não preciso, é uma predição. Isso aqui é quando o modelo já vai estar em produção. A saída esse predict aqui, eu estou pegando as amostras e estou arredondando. Estou fazendo ele retorna um vetor predictions, né? E eu estou fazendo um arredondamento desse resultado para mostrar de uma maneira mais amigável. Vamos ver. Está lá. Rodou a predição. O primeiro exemplar, ele colocou 1 na primeira categoria, o segundo colocou na segunda, o terceiro colocou na terceira, está lá. Então, eu montei um modelo, trabalhei o dataset todinho, está aqui todo trabalhado, tá? Fiz o on-hot encode, montei o modelo, treinei o modelo, testei o modelo aqui, eu posso ver a acurácia impressa aqui, e ainda fiz uma validação com dados novos. Criei dados novos, rodei predição. Então estou satisfeito com o meu modelo, quero salvá-lo para não ter que fazer isso tudo de novo. Eu posso usar um método, que é esse método save aqui, ó, e salvar o dataset com o meu modelo. Da próxima vez eu não preciso treinar, é só eu carregar o modelo e usar o modelo. Pronto. Se a gente vier aqui em File, ou melhor, nos meus notebooks, dar uma atualizada aqui, vai aparecer o Iris H5, ele está no formato HDF5, desculpa, que pode ser usado em vários softwares diferentes, não precisa ser com Keras. Bom, a gente fez do início ao fim aqui um tutorial de Keras usando o Microsoft Azure Notebooks. Se você tem dúvida no que eu fiz aqui, tem o meu livro, que eu já falei para vocês sobre eles. Eu tenho 2 livros de Data Science, onde eu falo também do Keras. Dou exemplos e mostro como é que se usa o Keras. E tem um de Deep Learning com Java. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, então, no site da Ciência Moderna, lcm.com.br, você pode colocar o meu nome aqui, buscar, você vai encontrar meus livros. Eu tenho um livro, esse aqui, Data Science para Programadores Python, que explica tudo isso que a gente viu aqui. Como é que usa o Keras, como é que usa o TensorFlow. Né? E ele tem formato e-book também, você pode comprar e receber e acessar direto. Existe a versão dele para R, para quem gosta de trabalhar com R. E, mais recentemente, eu lancei esse NeuroJava, que explica Deep Learning para Java. A gente usa aqui outro tipo de framework, usa o Deep Learning 4J, que é um framework fantástico, funciona com HDF5, mas é uma outra abordagem, não é usando notebooks. Bom, espero que você tenha gostado do tutorial. Qualquer coisa, vai lá no datalearninghub.com. Nessa pasta Keras, se você não conseguiu fazer o notebook, eu tenho o notebook aqui. Esse mesmo notebook está salvo aqui. O Azure permite você salvar o seu notebook. Você pode selecionar o seu notebook, fazer download dele e salvar onde você quiser. Espero que você tenha gostado.
desse primeiro tutorial e fica antenado para os próximos. Obrigado, até logo.